Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 18:35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Hoje eu venho aqui para mais uma mensagem contida na nossa programação. Os que confiam no Senhor superam. Eu quero convidar você hoje a fazer uma reflexão comigo, baseado nesse contexto que está em Mateus, que fala sobre a parábola do perdão. Olha, meu irmão e minha irmã, eu já trouxe essa mensagem outras vezes, não foi só uma vez. Eu já falei sobre essa mensagem utilizando outras partes desse contexto, outros versículos, para trazer à luz do nosso entendimento o perdão, né? Quantos de nós carrega dentro do nosso peito uma mágoa, um ressentimento? O versículo que eu li para você é para trazer luz na sua vida para esse tema que a gente está conversando. A gente está falando aqui sobre superar. Quantas vezes nós queremos superar fases da nossa vida, mas não percebemos que quando nós temos ressentimento com o nosso próximo, quando cultivamos a mágoa, a amargura, nós estamos quebrando uma das leis de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes nós não entendemos que guardar no nosso peito um ressentimento é literalmente contra aquilo que Deus nos manda fazer: amar ao próximo. Eu acabei de ler um versículo para você que diz assim: foi Jesus quem disse, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus quem disse. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Bom, a gente já entendeu que Deus fará conosco da mesma maneira caso a gente não perdoe o nosso irmão. Mas o que Deus fará conosco? Nesse contexto aqui, se você pegar a sua Bíblia para acompanhar, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, fala sobre a parábola do perdão, quando Jesus ele explica o que acontece quando muitas das vezes alguém se recusa a perdoar o seu próximo. E se você não conhece o contexto, eu vou resumir de uma maneira bem simplificada. Nesse contexto aqui, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? E Jesus diz: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E com isso, Jesus ele começa a explanar. O reino dos céus é comparado com um senhor que perdoa a dívida de seus servos. E aí, Jesus começa a contar o contexto de um homem que tinha a dívida de 70 milhões de moedas para o seu senhor. E o seu senhor, quando foi cobrar a dívida, esse homem não tinha como pagar. Só que a sua esposa e seus filhos, eles seriam tomados como escravos para pagar essa dívida. Porém, esse homem, ele se humilhou, ele pediu compaixão e o Senhor, vendo que esse homem não tinha como pagar, perdoou a dívida. Deixou que ele ficasse livre e disse a ele: vá, eu perdoo a sua dívida. Porém, esse mesmo homem, ao sair da presença de seu Senhor, lembrou-se que outro homem lhe devia e não teve a mesma compaixão. Foi diante desse homem e pegou ele pelo pescoço e começou a exigir que ele pagasse a dívida. Porém, esse outro homem também não podia pagar a dívida. E não podendo pagar a dívida, este que foi perdoado não perdoou e mandou aquele homem para a prisão. Porém, assim continua a história, outras pessoas contaram ao Senhor que esse homem não havia perdoado a dívida de outro homem. E com isso, o que o Senhor fez? O Senhor o chamou de volta para conversar e disse: eu perdoei a sua dívida,
porque você me implorou, você pediu compaixão e eu tive misericórdia de você. Porém, você não teve misericórdia do seu companheiro. E irado, esse senhor mandou este homem para a prisão, para ser torturado por causa da dívida que tinha. E aí, Jesus finaliza essa mensagem dizendo o versículo que eu li para você. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar. Meu irmão e minha irmã, muitos de nós temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus imparcial que não tem favoritismo. Às vezes é difícil para a gente ouvir que o Deus que nos cuida, que nos ama, o nosso Pai zeloso, às vezes vai ser imparcial com as nossas falhas. Mas hoje, essa mensagem, ela é uma mensagem de amor, é uma mensagem de instrução, porque eu, particularmente, eu tenho a visão de que todas as vezes que Deus ele tenta nos mostrar o nosso erro, ele tenta nos conduzir a uma nova direção, é por amor. Ele não quer permitir que a gente continue errando, que a gente continue sofrendo. Aqui nesse contexto, Jesus disse que Deus faz com a gente exatamente o que esse Senhor fez ao seu servo. Quando a gente não perdoa o nosso próximo, Deus também não nos perdoa. E não nos perdoando, Ele nos lança numa prisão. Muitas das vezes essa prisão está condicionada à verdadeira amargura que nós mesmos alimentamos. Eu vou ser um pouquinho mais clara com você. Se você ficar ressentindo, remoendo, sabe, pensamentos que trazem à sua lembrança o que aconteceu no seu passado, você vai continuar condenando e julgando o seu próximo. Vai continuar cultivando sentimentos negativos, lembranças negativas e automaticamente vai atrair para si verdugos, espíritos malignos, opressão maligna. Quantos de nós não conseguem dormir à noite? Tá? Não consegue ter paz, sono, descanso noturno, aquele sono dos justos, porque está sendo castigado por verdugos. O que são verdugos, Inara? São espíritos malignos, é uma opressão maligna, algo que mantém a sua mente cativa, aprisionada, ao ponto de não te deixar descansar. Quantas pessoas não conseguem caminhar com pensamentos de paz, não conseguem caminhar com emoções positivas, com esperança e fé, não conseguem sequer superar a fase que estão vivendo, porque caminham amarguradas, relembrando, ressentindo e nutrindo lembranças negativas do passado. Meu convite hoje, meu irmão e minha irmã, é que você perdoe. Perdoe quem quer que seja que cometeu uma atitude e te feriu. Não importa o que aconteceu. E você pode dizer, importa sim, Nara, você não sabe o que a pessoa me fez, você não sabe o que a pessoa falou. Meu irmão e minha irmã, tudo é passageiro. Perceba, alguém te ofendeu há 10 anos atrás, mas você continua caminhando, porque aquilo lá ficou no passado. Existem coisas que nós não devemos trazer com a gente, existem bagagens que devemos soltar. Se você continuar segurando essa maleta pesada de amargura, você vai continuar ferindo a sua mão e não vai conseguir superar. Olha, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar hoje a abrir a gaveta do seu coração e olhar se você ainda está carregando dentro de si uma amargura, um ressentimento. Perceba, o inimigo de nossas almas, ele quer fazer a gente caminhar enganado. Escuta isso que eu vou te falar, porque eu mesma já passei por isso. Muitas das vezes Deus ele me fazia ouvir mensagens de perdão. E olha, eu ficava irritada. Eu falava de novo essa mensagem de perdão. Ai, pelo amor de Deus. E eu ficava irada com essas mensagens, porque eu não aceitava que eu não tinha perdoado. Sabe, a gente não ouve mensagens de Deus por acaso. Se você está ouvindo essa mensagem hoje é porque existe alguém aí que você precisa perdoar. Existe alguma sujeira que você vai precisar tirar. Você vai precisar abrir a gaveta do seu coração e dar uma olhadinha e ver quais são os ressentimentos que você ainda vem nutrindo. O que ainda vem sendo usado pelo inimigo para impedir você de superar qualquer que seja a fase, de evoluir espiritualmente, de romper, de avançar, de chegar aonde você deseja chegar, de tomar posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Para você receber bênção, você tem que caminhar numa frequência de bênção e não numa frequência de opressão e amargura. Só que para isso você precisa se dispor a limpar, a fazer uma faxina no seu coração. E olha, eu
eu ouvi essas mensagens, né? E eu ouvi muitas vezes. Eu vou falar para vocês que estão me ouvindo, eu já cheguei a ouvir essas mensagens muitas vezes e Deus parece que ficou em silêncio durante um tempo e depois de um ano eu ouvi de novo. E aí eu falei assim para Deus, eu falei de novo, mas já passou um ano, eu achei que eu já tinha perdoado, eu achei que o Senhor já tinha esquecido. E Deus dizendo a mim, não, você escondeu, você fechou a gaveta, você está fugindo, você está negando. Mas você ainda tem dentro do seu coração uma amargura que você precisa tirar, porque isso está impedindo você de evoluir. Então, meu irmão e minha irmã, um convite hoje com muito amor a você que está me ouvindo. Abra o seu coração, dá uma olhadinha aí. Você sabe o que eu fiz? Eu vou contar para vocês aqui. Aqui é um momento muito bom, porque além de compartilhar a palavra do Senhor e trazer a vocês os ensinamentos que Deus dá na minha vida, eu posso compartilhar muitas coisas que me fizeram evoluir espiritualmente. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu Facebook, eu abri o meu Facebook, porque eu falava assim para Deus, Deus, eu já perdoei. E eu estava falando para você dos enganos malignos, né? O que acontece? O inimigo, ele faz a gente acreditar que a gente já perdoou, tá? Ele faz a gente tomar uma posição de fugir, tá? A gente se acovarda, a gente foge da situação, tá? A gente fica com uma ideia ilusória de que eu não desejo mal para ninguém. Eu só não quero mais ficar perto da pessoa, mas eu não desejo mal. Eu já perdoei, tá perdoado. Tá perdoado. E só que com isso a gente guarda no nosso coração a amargura. E aí nessa fase em que Deus ele ficava repetindo para mim que eu devia perdoar, eu abri o meu Facebook e eu falei, tá bom, Deus, eu quero saber quem é a pessoa que eu não perdoei ainda. E aí eu fui lá na parte dos meus amigos no Facebook e eu falei, eu vou olhar rosto por rosto e vou ver o que eu sinto por cada uma dessas pessoas. Eu fiz uma espécie de terapia, olha isso que eu fiz, meus irmãos. Eu convidei Deus para perto de mim e eu falei, agora eu quero que o Senhor me mostre o que eu sinto por cada pessoa. E comecei a olhar pessoa por pessoa. Pessoas em que eu tinha sentimento de indiferença, que eram só pessoas que tinham passado pela minha vida, mas não tinha nutrido nem coisas positivas nem negativas, eram pessoas que eu só conheci. Eu vi pessoas que eu tive lembranças boas e agradáveis e eu vi pessoas que, de certa forma, me traziam algo negativo. E eu comecei a orar. Eu orava pelo que eu sentia por essas pessoas e orava por essas pessoas. E um a um eu fui orando. E o que acontece? Acontece que mesmo fazendo isso, eu ainda tinha no meu coração um ressentimento, uma amargura. Que quando eu me lembrava de determinadas pessoas e situações, eu me transformava. A paz que eu sentia sumia. Aquela serenidade que o Espírito Santo trazia para a minha vida desaparecia, porque eu ficava irada, eu ficava furiosa. E eu não percebia, porque a gente não percebe o nosso próprio comportamento. A gente muitas das vezes caminha enganado. O inimigo de nossas almas nos engana através dos nossos pensamentos e emoções. E é por isso que a gente tem que buscar sempre em Deus, né, uma evolução, para que Deus abra os nossos olhos e nos ajude. E por que eu tô te contando tudo isso hoje? Porque meu irmão e minha irmã, às vezes você tá aí querendo romper, querendo, mudar a sua vida. Vai entrar um novo ano agora. Você, às vezes, está pedindo a mesma coisa para Deus que você pedia no começo do ano, no ano passado. Às vezes você tá aí, há tanto tempo orando por uma mesma coisa e não conseguiu romper e não percebe que o problema é justamente esse ressentimento que está escondidinho na gaveta do seu coração e você vai precisar abrir. Então hoje eu quero que você dê uma olhadinha aí dentro. Comece a avaliar quem você ainda não perdoou. Quem é a pessoa que te feriu e que você ainda quando você lembra dessa pessoa, você não consegue lembrar dessa pessoa sem lembrar do que ela fez a você. E aí você pensa coisas negativas, você começa a reviver, e aí você se sente injustiçado porque você lembra das ofensas, e aí você cria aquele sentimento de querer provar que você está certo, de querer mostrar que não é do jeito que a pessoa está falando e fazendo, que não é do jeito que todo mundo começou a comentar, que você foi injustiçado, que você foi envergonhado, que nossa, olha o que fizeram com você. Meu irmão e minha irmã, a gente precisa evoluir espiritualmente. A evolução, ela se dá quando a gente começa a olhar para as pessoas de uma maneira mais superior. Eu vou concluir o que eu estou querendo te dizer, tá? Eu li o versículo para você
e disse para você claramente que Deus ele vai fazer com você aquilo que aquele senhor fez ao outro. Ele vai te manter aprisionado nessa opressão se você não decidir abrir o seu coração e tirar essa amargura daí de dentro. Porque se você guardar a amargura, é você mesmo que está nutrindo a opressão. Você mesmo que está se escravizando. Eu já falei em outros áudios, eu vou repetir nesse aqui. Sabe, não perdoar é você levar uma picada de uma serpente. Presta atenção nisso que eu vou te falar. A serpente venenosa veio aqui e te picou. E ao invés de você correr e buscar um antídoto para tirar o veneno da sua mão, você vai correr atrás da serpente para explicar para ela e para justificar para ela que ela não tinha o direito de ter feito isso com você. Olha, serpente, você não tinha o direito de ter me picado. Você está me matando. Olha o que você fez comigo. Meu irmão e minha irmã, o veneno está dentro de você. E você está tentando se justificar com a serpente. Volte-se para Deus para que Ele passe em você o antídoto. Para que Ele arranque esse veneno daí de dentro, para que você possa receber uma cura e possa superar qualquer que seja a fase, e possa seguir em frente, e possa ser liberto e liberta de todo jugo, de toda opressão. Às vezes você não entende porque você está vivendo uma fase difícil em sua vida, por que algumas coisas não dão certo, por que você está emanando uma energia negativa, e aí você pensa, poxa, por que as coisas não fluem para mim? Porque só comigo as coisas dão errado? Porque só comigo é assim? Meu irmão e minha irmã, hoje é um momento de você expandir a sua consciência, de tomar a responsabilidade e as rédeas pela sua vida e resolver, sabe, abrir mão dessa amargura. Pare de correr atrás da serpente, ela não vai te ouvir, ela é uma serpente, ela vai continuar picando, ela vai continuar espalhando o veneno dela. Esse é o momento de você arrancar o veneno de dentro de você, para que você possa, em nome de Jesus, caminhar livre. Olha, você não precisa mais caminhar aprisionado num ressentimento, numa amargura. Ah, mas fulano fez errado. Ah, mas e o passado? Esquece o passado. Deus tem coisas novas para sua vida, sabe? Às vezes você ajoelha e pede o novo de Deus, e Deus quer entregar o novo para você, mas você se mantém aprisionado nesse ressentimento, nessa amargura, nessa vingança. Muitas das vezes alimentando, sabe, um sentimento de vingança, onde você quer que essa pessoa pague a todo custo aquilo que ela fez, onde você quer provar que você tem razão, onde você quer provar que aquilo que a pessoa falou não é verdade. Meu irmão e minha irmã, pare de se preocupar com a serpente e se preocupe com o veneno que está te envenenando, que está te matando, que está te destruindo. Hoje o meu convite a você, abra essa gaveta, comece a olhar quem te feriu. Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi um cônjuge? Foram irmãos? Foram parentes? Foi alguém da igreja? Foram amigos? Foram colegas de trabalho? É você mesmo que não se perdoa? Quem está aí dentro, aprisionado nessa amargura, fazendo você sofrer, fazendo você continuar vivendo dentro de um veneno que te mata? Olha, pare de alimentar pensamentos negativos, expanda a sua consciência e entenda de uma vez por todas, sabe, que o que você está vivendo é uma prisão. Eu acabei de ler a você, é o próprio Deus que permite isso. Nossa, Inara, eu não acredito que você está falando isso do meu Deus, Deus que me ama, o meu Pai Celestial que me protege. É o Pai Celestial que te protege, Ele é justo. Ele é seu Pai, mas também é Pai daquele que te feriu. E Ele quer curar você e quer curar o outro. Mas para que isso seja feito, é um processo individual, a salvação é individual. Deus não vai te curar maltratando o outro. Deus vai te curar te posicionando de uma maneira em que você evolua espiritualmente. Chegou o seu momento, a sua vez de perdoar. Você não está pedindo para Deus, você está pedindo alguma coisa para Deus. Deus está mostrando para você, para eu entregar o que você quer. É necessário que a gente dê esse passo agora. Você vai ter que abrir a gaveta do seu coração e tirar essa amargura, fazer uma limpeza. Você pode falar, mas Inara, eu não consigo. E aí eu vou dizer a você, primeira coisa que você precisa fazer é expandir a sua consciência, entender que quem está por trás de tudo isso é o inimigo de nossas almas. Efésios 6:12, nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. O inimigo de nossas almas trabalha diariamente para colocar nós um contra os outros, para que assim nós possamos quebrar a lei de Deus de amar ao próximo como a nós mesmos. O inimigo de nossas almas faz você odiar o seu próximo, se sentir injustiçado. O inimigo de nossas almas faz o seu próximo te odiar e se sentir injustiçado. O inimigo de nossas almas nos corrompe para que a nossa boca ofenda o nosso próximo, para que a gente caminhe aprisionados. O inimigo de nossas almas se nutre
nutre de opressão maligna, de emoção, de amargura, de ressentimento. Então hoje o meu convite a você entenda, não é a pessoa que te feriu, foi o inimigo que esteve todo esse tempo por trás disso. E quando você entender que o inimigo fez essa pessoa te ferir, mas também fez você ferir muitas outras pessoas, porque a estratégia dele é colocar a gente um contra os outros, você vai começar a expandir sua consciência, vai começar a perdoar, vai começar a entender que essa estratégia maligna está cercando todos nós. Você não é o único, eu não sou a única. Todas as pessoas estão sendo acometidas por isso. E por isso que Deus ele nos convida a olhar Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne, a sua luta não é contra o teu pai, contra a tua mãe. A sua luta não é contra o teu cônjuge, a sua luta não é contra o seu irmão, a sua luta não é contra os seus parentes, colegas de trabalho, irmãos da igreja. A sua luta não é contra os seus amigos, a sua luta é contra o inimigo que quer usar essas pessoas para te ferir, que quer usar você para ferir essas pessoas. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós mesmos não ofendemos essas pessoas? Quantas vezes nós mesmos não abrimos a nossa boca e ofendemos, caluniamos, julgamos, na tentativa de nos defender, na tentativa de ter razão, na tentativa de não sermos injustiçados, nós mesmos, amargurados, ferimos outras pessoas. Que hoje nós possamos entender que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, mas é contra o inimigo de nossas almas. Por isso que hoje você possa se colocar diante de Deus, abrindo o teu coração, para que Deus ele possa te libertar. Olha, Jesus disse, nós ficaremos aprisionados se nós não perdoarmos o nosso próximo. E aí você me pergunta, mas o que eu vou fazer, Inara? Perdoar. É isso que você vai fazer. Você vai começar a lutar contra esse orgulho que faz você querer ter razão. Ore por si mesmo, sabe? Ore 7 dias, 14 dias, 21 dias. Ore até você se sentir liberto. Até você lembrar dessa pessoa, dessa situação e não sentir mais dor. Ore para Deus arrancar essa amargura do seu coração. Sabe? Converse com Deus sobre o que você está sentindo. Não se ajoelhe e fale para Deus, Deus, eu já perdoei. Não. Se ajoelhe e conte para Deus a raiva que você sente por ter passado por essa situação. Deixa Deus te limpar, vai colocando para fora, vai colocando todo esse ressentimento, sabe? O ressentimento, ele é uma resposta que a gente não deu. É um sentimento de injustiça que a gente guardou, mas se a gente coloca para fora, Deus vai limpando, vai limpando, vai limpando. Chega um momento que a sua alma se sente aliviada e você está pronto para perdoar. Então, meu irmão e minha irmã, que hoje você possa tomar um novo posicionamento, abrir o seu coração, começar a entender quem são as pessoas que você ainda não perdoou, que você decida perdoar para que assim você possa ser liberto, para que você possa tirar esse veneno de dentro de você e que você possa superar. Comece agora mesmo, já coloque na sua mente, eu vou orar durante esses 7 dias, para que Deus arranque o orgulho do meu peito, para que eu não tenha mais necessidade de ter razão, mas para que eu seja livre, para que eu possa ser liberto de toda amargura e ressentimento. Olha, escreva uma carta, sabe? Uma vez eu fiz isso, eu vou sugerir a você também. Escreva uma carta para essa pessoa que te feriu. Você não precisa entregar a carta, mas às vezes você precisa pôr para fora o que você está sentindo. Então escreva isso, coloque para fora, nem que depois você rasgue e bote fogo nessa carta, mas escreva, faça, tente colocar para fora o que está guardado no teu peito, porque você vai precisar se libertar disso. E aí você fala, mas Inara, esse é um processo espiritual? Também é, porque Deus vai trazer à sua memória todos esses sentimentos, essas lembranças negativas que você vem guardando, e aí você vai colocando para fora e Deus vai te libertando, sabe? Se for necessário e se Deus te conduzir, peça perdão para essa pessoa. E aí você vai dizer, mas Inara, eu não estou devendo nada, é a pessoa que me fez. Meu irmão e minha irmã, Deus muitas das vezes nos convida a pedir perdão, porque é através desse ato de pedir perdão que nós nos libertamos da condenação que o inimigo nos oprime, que o inimigo faz com que a gente perca a nossa paz. Muitas das vezes as portas na nossa vida estão fechadas, as nossas emoções, pensamentos e energias estão negativos, oprimidos, aprisionados, nós estamos sofrendo, nós estamos perecendo, porque o inimigo de nossas almas está nos condenando por causa dessa atitude. Mas quando nós gritamos, damos um grito de liberdade, pedindo perdão para aqueles que nos feriram, o inimigo fica envergonhado e ele já não pode mais te aprisionar, ele já não pode mais te oprimir. Então que hoje você tome posse dessa instrução, que hoje você possa entender que para superar qualquer que seja a fase na sua vida, você vai precisar perdoar para cumprir o mandamento de Deus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, isso significa obediência. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, isso
significa se colocar no lugar do próximo, ter misericórdia e compaixão, significa perdoar como gostaríamos de ser perdoado, para que assim possamos todos caminhar em comunhão, caminhar livres, libertos de toda a opressão. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, às vezes nós não temos a compreensão das nossas emoções e sentimentos. Às vezes nós não temos o discernimento de entender o que está acontecendo dentro do nosso peito, porque foram lançadas setas e a gente acolheu de maneira imatura, muitas das vezes sem compreender o impacto negativo que isso nos causa. A gente deixa o veneno lá, Senhor. Mas hoje eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que vá de encontro a essa vida. Eu convido o Senhor para ser o médico dos médicos, que vai arrancar todo esse veneno, vai curar essa alma, vai libertar essa vida. Faça, Senhor, uma limpeza espiritual. Fortaleça essa pessoa para lutar contra esse sentimento, contra essa emoção. Ajude essa pessoa, Senhor, traga à memória dela quem são as pessoas, Senhor, que precisam ser perdoadas. Ajude essa pessoa a perdoar. Ajude ela a chorar o que for necessário chorar, a falar o que for necessário falar. Ajude ela a tomar um posicionamento que é necessário tomar, a fazer o que precisa ser feito. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe aqui cegos, enganados pelo inimigo, mas abra os nossos olhos para que assim nós possamos ver o que ainda não estamos vendo, entender o que ainda não estamos entendendo, para que assim nós possamos corrigir o que ainda não corrigimos, para que assim nós possamos superar o que ainda não superamos. E em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a amar nosso próximo como a nós mesmos, perdoando, tendo compaixão e misericórdia. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.